esse é o nosso ponto de partida aqui. Então a gente vai fazer uma revisão muito breve do que a gente viu em vibrações, como foram aí os conceitos passados. E antes da gente seguir, eu vou lá no Moodle, vai aqui na nota de aula que está disponível, na seção de recursos, dinâmica vertical, que eu vou atualizar esse índice. Não sei se vocês já viram essa, né? A gente tem esse canal aqui interessante, que é bastante antigo. Opa. A tradução não fica tão boa automatizada. Eu tô seguindo porque essa primeira parte não interessa muito. Olha lá. Ele fala sobre os... vejam, um vídeo bastante antigo. O interessante dele é a forma com que ele aborda a questão da suspensão, né? A gente está vendo suspensões aí que claramente não atendem nenhum critério, né? Não atendem tão bem os critérios de conforto, né? E, bom, relevem aí um pouquinho aí a tradução, tá, pessoal? Às vezes não fica tão boa. Ele faz um aparato experimental muito interessante para a gente ver os fenômenos. O principal ponto aqui é que ele até destaca aí, né, a roda em contato com o chão, né, tudo bem que tem um movimento relativo pela compressão do pneu, mas a gente observa que tem realmente uma distinção entre massa suspensa e não suspensa. Dessa maneira que ele está destacando aqui, né? Tem a massa não suspensa. E esse setup experimental mostra bem aí o que a gente quer ver, olha lá. Então perceba com a canetinha, né? Um negócio assim bem... De que maneira a excitação de pista, né? A altura da pista ali pela lombada provoca um deslocamento vertical da massa suspensa. Nesse caso aí, rígida, né? Olha lá. Se a gente não tivesse suspensão, né? Nesse caso. Para alta velocidade, né? Então ele discute esses aspectos, né? Como um cenário experimental, assim, claro que há distinções, mas há muita coisa que pode ser aproveitada aí, né? Em termos de conceitos da suspensão veicular. Não, roda até decola ali, né? Aí coloca um feixe de molas. Justamente para realmente reduzir um pouco aí a transmissão daquilo que é a excitação de pista para os ocupantes, para os passageiros ou para a carga, né? E ele vai aumentando aqui, né? Ele vai aumentando a complexidade, expande isso para um veículo com 4 rodas, continua com a canetinha marcando no papel ali. Uma suspensão de eixo rígido. E esse é o parâmetro, né? A gente pode mudar a rigidez. No carro a gente ainda vê as questões de amortecimento. Então são os dois parâmetros para começar a mexer. Rigidez e amortecimento. Então em câmera lenta dá para ver bem aí o quanto já vem
atenuando, né, a estação de pista. Agora ele troca para... deixa eu ver, suspensão independente agora? Não sei. Vamos ver. Isso, suspensão independente agora. E ele vai avançando, pessoal. Eu recomendo aí dar uma assistida nesse vídeo. É bem esclarecedor. Uma mola mais complacente, ele vai trocando, né? Vai acertando os parâmetros. Vamos ver ele andando aqui agora. Eu queria ver ele andando aqui, tô esperando. Olha lá. Olha que beleza. É claro que tem um preço, né? A gente está falando aqui, privilegiando muito o conforto, com muita excitação de pista e não tendo muito efeito na massa suspensa. Não é esse o único objetivo, mas é interessante ver aqui, né, a forma com que se coloca aqui, né, num experimento mais simples aqui, mais claro de ver o movimento da dinâmica vertical. E aí ele traduz isso para o carro. É claro que, né, e qual é o outro caminho, né, além da dinâmica vertical, é ter sempre o contato com a pista, né, da roda com a pista sendo atendido. Né? Então, assim, quando a gente fica muito confortável, em geral a gente sacrifica um pouco da dirigibilidade. Né? A gente entrega um pouco, né, de momentos em que o pneu não está com a aderência adequada para frear, para fazer uma certa curva, né? Então há um equilíbrio. Então a gente e o cobertor é sempre curto, né? A gente vai privilegiar conforto e vai entregar um pouquinho de dirigibilidade. E vice-versa, né? Eventualmente o carro mais firme na curva, na pista, não vai ser tão confortável, né? Então, assim, é uma relação de compromisso, não tem jeito. Enfim, pessoal, claro, né? Os métodos hoje são muito diferentes, né? Mas esse vídeo eu acho divertido aí de mostrar. Assistam depois. O canal tem outros, né? O outro famoso dele é o do diferencial. Talvez é um dos vídeos mais famosos aí de explicar como um diferencial funciona, né? Desse canal também. Então a ideia é essa, né? Não é a ponta da tecnologia, né, que eu estou querendo mostrar aqui, eu estou querendo mostrar mais o fundamento, né? Que, como vocês estão vendo, né? Já há bastante tempo, né? Tem material de muita qualidade aí. Maravilha. Deixa eu voltar aqui para nossa lousa. Ótimo. Então, quais são os nossos objetivos aqui, pessoal? Eu chamo aqui de índices de desempenho, né? Mas na realidade a gente dá um foco bastante nos modelos da dinâmica vertical. A gente vai ver o modelo da dinâmica vertical de 2 graus de liberdade, né? Um modelo de 1/4 de carro. E acredito, ao que tudo indica, a gente vai conseguir fazer o meio carro, que vai ser ótimo, né? Já na próxima aula eu mostro eles, né, em simulação. Revisão do conceito de transmissibilidade, também é algo visto lá em vibrações, importante aqui, para critério de conforto, e depois a gente fala especificamente do critério de conforto para um veículo. Legal. Então a gente tem aqui algumas imagens, pessoal. Eu começo... A ideia aqui é a gente seguir como se a gente nem tivesse tido vibrações, né? Pelo menos nessa primeira parte. Depois eu peço, né? Eu acelero um pouco mais quando eu peço aí sobre a transmissibilidade. Mas no começo, a ideia é assim, olha, nem vimos ainda muitos detalhes sobre vibrações, não lembro de muita coisa. Olha como é que a gente vai analisar isso. O que a gente viu lá no vídeo é o seguinte. Um sistema que vai oscilar, tem uma massa que vai oscilar. Eu posso pegar essa massa, puxo ela aqui para baixo ou para cima e solto, e ela vai oscilar no tempo
Inclusive, ela, nesse caso aqui, né, tendo um K e um M, não tendo amortecedor, ela não para de oscilar, né, idealmente, porque não tem nenhum elemento que vai dissipar energia. A coordenada Z, aqui eu estou adotando para baixo, tá, pessoal? Então, se eu jogar para lá ou para cá, né, a gente vai usar esse Z de maneira apropriada. E aí a gente vai começar esse exemplo, isso aqui é a mola engastada no chão, não é o cenário que a gente vai ver. Aqui a gente vê a estação de base, que é o caso do carro. Mas para começar o modelo, vamos engastar aqui, então está preso no chão, o chão está parado. E a gente vai começar aqui a análise, olha lá. Pega a mola, do jeito que ela veio, comprou a mola, ela está aqui. A gente posicionou ela aqui na vertical. Prendeu ela no chão e ela está aqui com L0. É o comprimento da mola relaxada. Então a mola aqui não está comprimida. Esse é o L0 dela. Beleza, deixa eu colocar ela aqui. E aí olha o que a gente faz. A gente vai comprimir essa mola. A gente comprime essa mola, veja que ela tem um L0. Aí ela diminui aqui o seu comprimento, ela fica um L que é igual, né, o comprimento L dela agora, né, real ali, é o L0 menos um delta, menos um certo comprimento. L é o comprimento da mola, menos um delta que é a deformação. E a gente sabe que pela lei de Hooke, né, o modelo linear, veja que só de escrever essa expressão aqui, a gente já assume muitas coisas. A gente está dizendo que a força da mola é K vezes o delta. Então é um modelo linear, o que não necessariamente é verdade. E o que não é verdade na maioria dos casos veiculares, né? A gente está falando aqui. E na prática, a rigidez da mola é não linear, na prática. Aqui está dizendo que é linear. Então a gente vai ter que sempre discutir isso, né? A gente falou lá sobre as competições do Baja, né? No Baja é isso, tem a mola colocada no carro é não linear. Uma discussão bastante presente lá na competição foi isso, né? Qual é a abordagem que as equipes fizeram para trazer para o modelo, linearizou, né? De que maneira foi feito isso, né? E de que maneira isso representa a realidade. Né? Porque uma vez que você diz que é linear e no carro não é linear, como é que você garante que aquilo que você está apresentando com esse modelo reflete a realidade, né? Absolutamente pertinente isso, né? Isso precisa ser respondido, precisa ser bem feito mesmo. Pois bem, né? Mas isso é discussão mais para frente, né? E a gente atrela aqui, bota uma massa em cima e solta, ou pelo menos solta ela em condição que não tem movimentação. Existe um delta, esse delta aqui é minúsculo aqui que a gente vai ter, que é a condição de deformação estática. Então, né, a gente pegou a mola, viu que para uma dada deformação ela vai gerar uma força, a gente pegou essa massa, colocou aqui sobre essa mola e colocou de tal maneira que ela não oscila. Né? Já colocou no ponto de equilíbrio aqui. Esse ponto de equilíbrio a gente zerou e chamou de referência. E aí a gente coloca da seguinte maneira, né? Que o delta, nessa deformação aqui delta, é igual ao delta específico, né? Esse delta minúsculo, específico provocado pela inserção da mola. Da massa, perdão, pela inserção da massa. Portanto, nesse caso aqui, a gente tem menos K com este delta aqui. Beleza. E lembra, né? Porque a gente vai desprezar, né? Porque aqui tem uma deformação pelo fato de a gente ter colocado a massa. Imagina, né? A gente monta o carro, tem uma certa suspensão, tem uma certa rigidez de mola, a gente coloca ainda o carro mais o piloto, né? E vai comprimindo a mola. Onde é que é o zero, né? Onde é que é a nossa referência aqui, né? Vai ser, a gente vai equacionar de tal maneira que a gente vai tirar essa referência. Bom, e aí sim a gente quer ver a dinâmica dessa massa, o sobe e desce dessa massa, em torno do ponto de referência zero, que é o ponto em que a gente colocou a massa M e soltou ela lá parada. Claro que repara o seguinte, que se a gente pega a massa M e coloca aqui e solta, ela vai ficar oscilando, né? A mola está toda comprida aqui, né? Ela vai comprimir, mas existe um ponto que chega ao equilíbrio, né? É que vai ter a força da mola vai se equilibrar com a força-peso da massa M. Bom, então a gente quer a dinâmica, o movimento da massa M em torno desse ponto de equilíbrio que surgiu aqui, que foi definido. E aí o Z, a coordenada Z, tá vendo na imagem ali em cima. Essa é a coordenada do trabalho da suspensão que a gente está mais interessado.
Então, a dinâmica vertical caracterizada por essa coordenada z. Então, a gente está falando aqui de uma deformação total, né? A deformação total da massa da mola, perdão, é o delta da compressão estática aqui dela, por conta da inserção da massa m, da colocação da massa m sobre ela, mais o movimento que essa massa m estiver tendo em relação a esse ponto de referência. E aí a força da mola, naturalmente, aqui é menos K vezes a deformação total, que é a da condição estática, mais o Z adicional em relação ao ponto de referência. Então, nenhuma novidade, é só para a gente relembrar e ficar na mesma página, tá, pessoal? Isso aqui, tenho certeza que não falando nenhuma novidade. Mas, veja, esse delta aqui da condição estática, ele pode ser removido, né? E vocês vão ver como é que a gente faz isso. Vamos relembrar como é que a gente faz isso. Deixa eu colocar aqui. Parte da equação de movimento. Eu vou colocar aqui, pessoal, o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre só da massa. Repara aqui. X para a direita, o Z para baixo. A gente está adotando o Z para baixo aqui. Então a gente coloca a força peso para baixo e a força F aqui da mola para baixo também. A gente vai ver que vai ser menos aqui a deformação, então ela vai se equilibrar, né? Veja só, não tem problema de colocar a setinha para baixo, porque o que vai importar é a substituição da expressão que a gente definiu aqui em cima. Olha o que eu quero dizer. Vamos colocar aqui, para a gente ter a equação de movimento, lembra? Desde lá da disciplina de cinemática, de dinâmica, de modelagem, de vibrações, e para a gente chegar na equação de movimento, nesse caso aqui, né, a massa só na translação, basta o TMB, né, basta aplicar aqui o TMB, a gente tem a massa, o valor da massa vezes a aceleração na direção vertical igual a mg, a massa vezes a aceleração da gravidade, menos K vezes o delta. Não tem jeito. K vezes o delta e o delta completão aqui. Só que quando a gente está em equilíbrio estático, ou seja, quando a gente tem uma certa deformação e ele está parado, né, existe essa condição aqui. A gente pega a massa e vai lá na mão mesmo, coloca sobre a mola e solta e ela fica parada, apesar de não ter amortecimento. Repito essa expressão. Se está em equilíbrio estático, está parado e não vai sair dessa condição. Então a aceleração é zero. E se está em condição estática, é o caso aqui de cima, em que o delta, né, a deformação é o delta minúsculo aqui. Então, daqui a gente conclui, né, zerou aqui o lado esquerdo, mg igual a k delta. Essa simplificação é bom a gente relembrar. Tenho certeza que vocês fizeram isso, é bom a gente relembrar. Beleza. Então, a equação de movimento, se a gente focar aqui na equação de movimento agora, ela é m, aceleração na direção vertical, mg, menos o k delta, né? Então, estou reescrevendo aquela equação lá de cima. E o az é o z dois pontos, a segunda derivada temporal da coordenada vertical. Z dois pontos bem aqui. Em relação à nossa referência. Inclusive a coordenada z que a gente definiu aqui, né? Esse z aqui. E o delta que a gente está considerando aqui é o delta mais z. Assim como a gente colocou aqui na última análise. Então, com isso, a gente relembra, né, como a gente elimina a força-peso num cenário como esse, da dinâmica vertical, né? Vocês lembravam disso, pessoal? Ou não? Ou nem... Isso vocês viram em algum momento? Lembra, né? Boa. É bom relembrar, né? Já que a gente está falando de um caso aplicado aqui, né? A gente está eliminando a força-peso, né? E é por isso que fica aquela equação diferencial. Deixa eu concluir e a gente olha para o que sobrou, né?
é o MZ. 2 pontos, né? E aí fica MG. Faz a distributiva aqui, fica menos K delta menos KZ. Bom, por isso aqui de cima, né? Por causa disso, MG é K delta, então isso aqui corta com um, né? Um corta com o outro aqui, né? E aí a equação de movimento tá aqui, né? E essa aqui, né? Essa aí, imagino que vocês tenham também explorado bastante. Tem uma solução analítica aqui. O livro do Hall. No livro do Hall, ficou meio apertado aqui, mas a gente acerta. Só um minutinho, pessoal. Eu vou precisar de espaço aqui. Deixa eu ver se cabe aqui agora. Sucesso. Então, olha, a solução para essa equação diferencial, e hoje em dia, pessoal, a parte do meu objetivo aqui é realmente que vocês vejam essa equação e tenham condições de integrar isso, né? Então é importante, tudo que a gente vem fazendo, né, dá para vocês chegarem no Z ao longo do tempo. Precisa olhar para essa equação e ver que é possível integrar. Mas nesse caso, como o sistema é bastante simples ainda, tem M e o K, analiticamente dá para resolver, né? Bom, essa função aqui do Z, o Z em função do tempo é uma amplitude, vezes o cosseno ômega n, que é a frequência natural, vezes o tempo, menos o φ, que é a fase. A amplitude, ela depende da condição Z inicial, velocidade inicial, ômega n, e o φ, a fase, depende também, né, das condições iniciais e da característica, né, da frequência natural, né? Legal. E aí, bom, duas coisas, pessoal. Tudo bem até aí, né? Quer dizer, é uma massa mola, né? Simples. E aí a gente partiu aqui, é o ponto de partida da aula de vibrações. Então a gente vai do início da aula de vibrações até o modelo minimamente que consegue reproduzir o carro, né? Então vamos lá. Próximo. Tem amortecedor, né? Então não tem muito para onde sair, né? A gente vai ter que estender esse modelo. A primeira extensão aqui do modelo é na direção da gente colocar um amortecedor. Tudo igual, só adiciona um amortecedor. Então a força do amortecedor, a ideia aqui é a gente dissipar energia. O objetivo é dissipar energia. A força dele é uma constante vezes a velocidade, né? Dependendo da velocidade aqui da massa, a gente vai ter, né? A força vai ser proporcional à velocidade, que é o Z ponto, com esse índice C aqui, com essa constante C. Bom, tem vários modelos de amortecedor, né? Aqui na imagem tem um do livro do Gillespie, né? O C aqui só destacando, né? É o coeficiente a constante de amortecimento, o coeficiente. A gente vai ter, né, a fixação em 2 pontos e tem o êmbolo aqui, né, andando dentro de um certo fluido. E tem os orifícios, né? Então você consegue mudar a resistência que ele faz dada a velocidade, né? Então tem um êmbolo andando aqui um mecanismo telescópico aqui. Então, esses orifícios vão ditar de que maneira, né, o fluido vai de uma câmara para outra. As aberturas aqui vão indicar a resistência e o quanto de energia é dissipada, né? Bom, mas tem vários modelos, isso aqui é só para a gente relembrar, né? Ver aqui, na verdade, né, um dos mecanismos. Vamos fazer a mesma eliminação da condição estática, né, da massa. Então, vou trazer aqui o seguinte. Se a gente for pegar o diagrama de corpo livre, né, pega de novo aqui, pega essa massa, só olha para essa massa, tem força da mola, né? O diagrama de corpo livre rigoroso aqui tem que ter a massa, né? Tem que ter a força-peso. E aí, como a gente já fez aqui, né, eu vou trazer mais rapidamente. Já fez para um caso, vamos acelerar aqui neste agora, né? O TMB é a massa vezes a aceleração vertical, força-peso, menos aqui a força da mola, menos a força do amortecedor que a gente acabou de definir.
E a gente vai analisar também aqui em equilíbrio estático e vai chegar na mesma conclusão. Apesar da gente ter aqui a força da mola, a força do amortecedor, a gente vai chegar na mesma conclusão. A gente vai chegar aqui no fato de que a gente tem aceleração igual a zero, porque a gente parou. Um bicho aí. Aceleração igual a zero. E veja que na condição de equilíbrio, a velocidade também é igual a zero. Então zerou aqui. E o delta é aquele delta referente à colocação da massa parada sobre a mola. Então, com isso, a gente chega no mesmo resultado de que mg é igual a k delta. Finalmente, aqui a equação de movimento. Agora veio até aqui, né? Equação de movimento. Opa. Eu vou trazer esse aqui de cima. Simplificando aqui o nosso problema. Vamos lá. Aceleração Z é o Z dois pontos. mg. Esse delta é a deformação estática mais a coordenada Z. E o Z ponto, né? Então aqui a gente vai só reescrever e já indicar a equação diferencial do movimento e a solução. M, Z dois pontos, igual mg menos o K. Faz aqui a distributiva, né? Então, menos K com o delta, menos o K com o Z. Aqui faltou o delta, né? Só complementando aqui em cima, tá, pessoal? KZ menos o C, Z ponto. Ora, dada essa informação, mesmo corte que a gente fez no item anterior, né? Corta esses dois e fica com a solução que a gente já conhecia. Então, a origem, é importante a gente começar esse tópico vendo a origem dos modelos de vibração na vertical de um sistema de 1 grau de liberdade. De novo, solução analítica no livro do Hall. E eu trago ela aqui. Bom, a solução já começa a... né? Diga. Ah, faltou alguma coisa? Deixa eu ver. Aqui? Faltou aqui, né? Boa, obrigado. Perfeito, exatamente. Obrigado. 2 pontos, ótimo. E é isso, a gente vai vendo que conforme a gente vai aumentando a complexidade, as soluções analíticas aumentando também, né? Quer dizer, aumentando a complexidade do modelo gera soluções analíticas mais complexas. Legal. Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir. Ali. Beleza. Deixa eu só avançar mais um pouquinho. E migrar para a estação de base. Essa é a solução. Vou andar aqui para a direita. Ótimo. A gente ainda precisa fazer a migração. Então a gente viu os dois modelos, revisãozinha rápida de vibrações. E o modelo básico para a gente começar a mexer é colocar mais 1 grau de liberdade e introduzir a estação da base. Então vamos lá. Está falando em ter uma massa suspensa
E aqui, em vez de uma massa não suspensa, e essa é a primeira abordagem que a gente vai fazer. Só que a gente vai montar o primeiro modelo, né? Na dedução desse modelo, a gente vai fazer primeiro para 1 grau de liberdade, que teria essa cara aqui. Então repara, a gente viu um pouco ruim de ver, né? Mas é o caso lá com 1 grau de liberdade, massa mola amortecedor. Então olha lá, colocou base fixa, massa mola amortecedor, depois faz a excitação de base, depois coloca mais 1 grau de liberdade. Então, olha as etapas que a gente tem que seguir para começar a reproduzir o carro. Sem isso aqui, né, é difícil começar a reproduzir o carro na vertical. Isso aqui podemos seguir na próxima, mas eu queria mostrar o seguinte. MATLAB. Deixa eu mostrar para vocês os modelos que a gente vai desenvolver aqui. Ou pelo menos inspirado nele, né? Eles já, eu coloco eles no online. A ideia é a gente fazer esses dois. Um quarto de carro. Vamos fazer a parte do modelo, né? A parte da animação a gente não chega a tanto, né? Mas a ideia é simular algo que consiga mostrar esse movimento, né? Então, esse é o primeiro, né? Um quarto de carro é o nome. A ideia é a gente chegar no modelo dele. Vamos fazer essa lousa, tá, pessoal? Só traduzir a nossa lousa para o inglês e postei aqui. Então, a gente vai fazer isso. E para simular, a gente tem que montar essa representação no espaço de estados, né? É um modelo linear. E aqui só, né, passando por uma lombada, né? O outro é meio carro. Vamos ver até onde a gente vai. Se a gente deduz equação por equação ou se a gente segue, né? Vamos ver. Ou já segue para as matrizes, né? Mas é isso, olha lá. Estendendo, né, a complexidade, colocando outros graus de liberdade. A simulação é bastante rudimentar, né? Mas assim, a ideia é visualizar, né? Enxugar tudo que se tem, né? Tudo que está acontecendo no modelo. O livro tem aqui inspiração, né? A fonte é o Jazar. A gente faria esse equacionamento, né? Fica mais extensa a representação. Acho que a gente chega lá, né? Então essa é a introdução, pessoal, para a gente já começar com um quarto de carro e meio carro. Então esse é o modelo físico aí do meio carro que a gente explora a partir da semana que vem. E a ideia é montar o simulador desses dois. Meio carro, né? Do quarto de carro e meio carro. Alguma dúvida, pessoal? Legal? Ótimo. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Obrigado aí pela presença. Boa noite para vocês. Boa semana.